Ears serviu o corpo de Cristo como um profeta na década de 1960 até sua graduação no Paraíso por volta de 1991. Nesse período, o Senhor o agraciou com uma visão profética impressionante, que conjuga uma percepção incomparável dos eventos mundiais finais, com uma visão igualmente penetrante do processo oculto de salvação do Senhor, culminando em nossa glorificação. Encontrei os escritos do irmão Ears pela primeira vez em dezembro de 1982 por acidente, depois de um período de intensa busca sobre o fim dos tempos. As profecias do irmão Ears escrituramente fecham a lacuna entre nossa compreensão da santificação da era atual e nossa derradeira glorificação. Ele profetiza sobre as fases do retorno do Senhor e as conexões entre santificação e glorificação. Ele também se especializa na reconstrução do corpo de Cristo e no restabelecimento da ordem divina necessária ao cumprimento do fim dos tempos. Essas profecias e ensinamentos proféticos são solidamente baseados na exposição mista das parábolas do reino, nos escritos apostólicos e nas sombras proféticas do Antigo Testamento. No centro do trabalho de Ears está sua exposição da tipologia da colheita consumada na manifestação dos filhos de Deus. O que você vai ver é uma instrução profética prática sobre como o Senhor levará seu povo à imortalidade física no contexto do crisol do fim dos tempos. O irmão Ears escreveu durante o auge da Guerra Fria. Grande parte de sua perspectiva foi moldada pelo imediatismo do conflito soviético-americano daquela época. A atual trégua nesse conflito, de 1990 a 2000, não nega sua opinião. Do ponto de vista de Leiron, a queda da cortina de ferro seria interpretada como nada mais que o ferimento mortal da cabeça da fera, que ainda não foi curada. Podemos ter certeza que o urso russo acabará se levantando novamente para enfrentar o Ocidente, já confirmado por outros ministérios proféticos e até agora aparecendo novamente nos eventos atuais. Não considero o irmão Ears infalível ou concordo com todos os seus ensinamentos. Tampouco se considerava infalível, mas estava aberto a um escrutínio profético maduro. O legado do irmão Ears, o ministério completo dele, permanece com seus filhos, que também podem ainda ter algumas cópias em papel de seus escritos. Os escritos de Leiron Ears não são para todos. Eles são apenas para os espiritualmente maduros e aqueles que aspiram a ser. Eles exigem grande pensamento e meditação. Pode-se estudar esses trabalhos por uma década, como eu fiz, e ainda assim não absorver a totalidade de sua riqueza, profundidade de pensamento e abrangência. Se você veio a este site com exposição apenas ao que hoje passa como um movimento profético, esteja preparado para ter a sua mente desafiada e mudada. Somente um estudante sério de Cristo, com uma profunda fome espiritual por algo mais do que o teatro profético, deve tentar se empenhar nessas obras. Nunca tive o privilégio de conhecer Leon Ears pessoalmente, mas o conheci em espírito por meio de correspondência pessoal. Agora, através dessa reprodução gratuita da web, das suas obras mais centrais, você tem a oportunidade de conhecê-lo em espírito também. Fielmente, Chris Anderson, do Primeiro Ministério do Amor. A mulher no deserto. Não está chegando um tempo de grande tribulação, diz o Senhor? E não estou preparando um povo que me ministrará durante esse tempo? Eu digo, eu estou preparando um povo, e eles serão usados poderosamente naquele dia em que os alicerces da terra tremem e quando os fundamentos da sociedade humana se despedaçam, pois será um dia terrível, e os corações dos homens falharão ao verem as coisas que estão vindo. Mas eu serei como um santuário e uma cobertura para aqueles que confiam em mim. E eu os protegerei de todo mal e suprirei suas necessidades naquele dia. Isaías
capítulo 8, versículo 13 e 14. E agora, ouve a minha palavra sobre o que você lê em Apocalipse, capítulo 12, sobre a mulher no deserto. A mulher representa aquela igreja gloriosa que estou preparando e que ministrará a palavra da vida em poder durante a tribulação. E a ira de Satanás será contra ela, e o remanescente de sua semente, que é deixado na terra. Apocalipse capítulo 12, do versículo 15 a 17. Pois antes ela deu à luz, e o que nasceu foi arrebatado ao trono e glorificado. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Tudo, exceto um remanescente de sua semente que foi deixado na terra para fazer uma obra poderosa para mim. Agora, qual é a diferença entre a mulher e a criança que sai de seu seio? O menino surge como a semente da mulher, e usarei este filho varão para ferir a cabeça da serpente, pois o padrão é verdadeiro e deve ser cumprido. O primeiro cumprimento foi quando a mulher de Israel deu à luz um homem, Jesus Cristo. Pois não está escrito: Tu és meu filho, hoje te gerei? Salmo, capítulo 2, versículo 7. E de quem foi ele gerado? E quando foi o dia do seu nascimento? Não foi quando ele saiu do ventre da Maria? Ela deu à luz ao Filho do Homem, e ele foi mais tarde glorificado como Filho de Deus. E quando foi o dia de seu nascimento para a sua vida glorificada? Não foi quando ele saiu da sepultura? Não foi o dia de seu nascimento nas glórias do celestial? E agora, considere o cumprimento do padrão mesmo nesse tempo final. Não levarei do ventre de minha gloriosa igreja aqueles semelhantes ao Filho do Homem, e não atrairei também aquele semelhante ao Filho glorificado? Porque primeiro sairá o que é semelhante ao Filho do Homem, como uma companhia de meus escolhidos, entrando na imortalidade em carne humana. Este será o primeiro cumprimento da semente da mulher. E então virá o segundo cumprimento, nesse tempo final, quando farei com que uma companhia de homens seja aprisionada nos lugares celestiais para a vida glorificada, mesmo aquela vida que cumprirá o padrão do Filho de Deus quando ele foi ressuscitado e glorificado. Agora, o que eu gostaria de saber sobre a mulher? Não será ela preparada e não ministrará em poder nos dias da tribulação? Não diz que eu lhe darei as asas de uma águia para levá-la a salvo durante o tempo que a serpente procura destruí-la? Apocalipse 12, versículo 14. E o que eu tenho, o meu povo sabe? É mesmo isso. Naquele dia, haverá grande perigo de hordas de pessoas inspiradas por Satanás, que serão levadas ao frenesi pelos apóstolos inspirados pelo ódio do inimigo. E eles derramarão seu veneno de ódio sobre aqueles que estão alertando sobre a ira vindoura, e aqueles que estão pregando uma mensagem de arrependimento naqueles dias. E a vida do meu povo estará em perigo constante daqueles que querem silenciar os pregadores da justiça, pois suas ações são más, e eles odeiam a luz e a verdade. Portanto, meu povo, devem ser sensíveis para ouvir minha voz, para que eu possa protegê-los e levá-los a lugares de segurança. Por vezes, vou despertá-los à noite e dizer-lhes para se deslocarem para outro local devido ao perigo que os rodeia. E meus anjos estarão presentes para direcioná-los aonde ir. E os meus glorificados aparecerão para eles e os instruirão sobre o que eles devem fazer. Pois será um tempo terrível, pois o caos reinará na terra, e as forças inspiradas no ódio do inimigo procurarão destruir aqueles que os alertam e os afastam de seus maus caminhos. Aqueles que entraram na imortalidade em carne humana, até mesmo a semente da mulher, terão maior contato com o mundo invisível, pois eles receberão constante orientação e proteção do mundo além, e poderão falar a palavra do Senhor a todos os que necessitam de orientação. Pois os meus imortais na terra e os meus glorificados nos céus estarão em constante comunicação uns com os outros,
e eles proverão ajuda e orientação à mulher, conforme ela ministrará naqueles dias. Agora, gostaria que você considerasse o modo como minha igreja se reunirá naquele dia. Eu a encontrarei em pequenos grupos nos lugares que eu lhe mostrarei. Muitas vezes você terá que se reunir em segredo, porque as autoridades estarão reprimindo tudo o que consideram fanatismo. Tão grande será a ousadia de meus servos naquele dia, e tão espantosa será a mensagem de suas obras, que as autoridades tomarão providências para tentar impedir as reuniões. Então, meu povo, você terá que ouvir minha voz e fazer o que eu lhe mostro, pois eu lhe dirigirei em todos os seus caminhos e mostrarei quando e onde se reunir. Por causa do grande perigo tanto das multidões histéricas quanto das autoridades amedrontadas, muita pressão será colocada sobre todos aqueles que tendem a se desviar dos padrões aceitos de comportamento e dos procedimentos aprovados de atividade religiosa. Pois até mesmo o mundo religioso procurará estabelecer padrões naquele dia do que é aceitável e do que não é aceitável para o bem-estar da nação em tempos de crises extremas. Eu digo, aqueles que ousam não se conformar serão considerados fanáticos e prejudiciais e serão perseguidos implacavelmente por aqueles que se colocam como a voz religiosa da terra. Assim, meus verdadeiros servos serão golpeados por todos os lados, enquanto as pessoas que estarão enlouquecidas pelo medo buscarão todos os meios disponíveis para silenciá-los. O povo, como um todo, se recusará a ouvir aqueles que os chamariam ao arrependimento e os advertiria do julgamento iminente naquele dia. E agora, considere também o perigo que virá de desastres naturais e de erupções causadas pelo homem naquele dia, pois haverá muitos lugares onde os desastres acontecerão de repente e onde as guerras se enfurecerão. E não foi meu povo avisado que certamente pereceria? Portanto, eu darei aviso, diz o Senhor, a todos que estão em perigo, de que possam fugir para lugares de segurança, para que as forças da destruição não os prejudiquem. Eles devem ser informados para onde ir, para escapar, diz o Senhor. De onde virão as advertências? Eu avisarei pela visão e pela aparência de meus glorificados que estarão em constante trabalho naqueles dias. Eles terão o poder de sustentar meu povo, se necessário, e transportá-los para lugares de segurança. E às vezes eles serão revestidos e alimentados por meios sobrenaturais, à medida que forem obedientes à minha voz e seguirem as instruções que lhes são dadas. Portanto, não temas o meu povo, pois eu certamente vou mantê-los e protegê-los nesse dia. Pois mesmo agora, todas as coisas estão sendo preparadas para que nada dê errado, quando o grande tempo da tribulação vier à terra. Esse é o fim da profecia.